Bem-vindos à segunda parte da biofísica da contração do músculo esquelético. A biofísica da contração do músculo esquelético, ele pode ser dividido em 4 momentos. O primeiro momento, em que há liberação do neurotransmissor acetilcolina, AASH. Essa liberação ela acontece porque chega na célula pré-sináptica um impulso nervoso que faz com que esta célula libere acetilcolina. Num segundo momento, essa acetilcolina se liga aos receptores da célula pós-sináptica, que é a célula do músculo esquelético. Então vai haver a ativação dos receptores. Com essa ativação, a ligação do neurotransmissor no seu receptor e automaticamente os canais rápidos de sódio vão se abrir. Como é uma sinapse excitatória, o que vai acontecer com a célula pós-sináptica é uma despolarização. E essa despolarização vai ter o nosso terceiro momento, que é a geração do potencial de ação na célula do músculo esquelético. Esse potencial de ação ele vai fluir por meio da membrana, causando essa onda de despolarização, que será conduzida por meio dos túbulos T. Então, a partir do momento que é causada uma despolarização nesse músculo esquelético, os túbulos T vão conduzir essa onda de despolarização ao longo dessa fibra muscular. É neste momento que eu vou começar a ter o meu processo de contração muscular. Quando não houver mais a necessidade de contrair o músculo, eu tenho o quarto momento, que é a degradação do neurotransmissor de acetilcolina. Então, quando não é mais necessária a contração, ou seja, eu quero que o músculo relaxe, esse neurotransmissor ele vai ser degradado na fenda sináptica por meio de uma enzima. E após a quebra desse neurotransmissor, ele vai ser recapturado pela membrana pré-sináptica, ou seja, pelos neurônios. Como que a biofísica do sistema músculo-esquelético ela vai se comportar com todos esses conceitos juntos? Então, primeiramente, nós temos o estímulo. Esse estímulo irá fazer com que os canais rápidos de sódio se abram. Então, esse sódio vai adentrar a célula pré-sináptica, vai gerar uma onda de despolarização, fazendo com que os canais de cálcio na célula pré-sináptica se abram. O cálcio vai entrar na célula pré-sináptica, vai se unir às vesículas que contêm neurotransmissores e vão ser transportadas para os terminais axonais. Chegando lá, essas vesículas vão se fundir, ou seja, vão se romper, liberando na fenda sináptica o neurotransmissor acetilcolina, que vai se ligar à célula pós-sináptica, ou seja, a célula do músculo esquelético. O segundo momento é a contração, em que a acetilcolina, que se ligou aos receptores da célula pós-sináptica, vão provocar a abertura dos canais rápidos de sódio, provocando na célula musculoesquelética uma onda de despolarização. Além disso, os canais de cálcio no músculo esquelético
vão se abrir. E aí, com isso, esse cálcio vai se ligar à proteína troponina C, fazendo com que o sítio ativo da actina seja liberado. Paralelamente, o ATP se une à cabeça da miosina, sendo provocada a sua hidrólise, ou seja, a sua quebra. Então, a cabeça da miosina já tem energia e, claro, existe já o sítio ativo da actina liberado para que ambos se unam. Então, vai haver forças elétricas que vão unir a cabeça da miosina com o sítio ativo da actina. Fazendo isso, nós temos o momento da contração do músculo esquelético. Num terceiro momento, que é o relaxamento, a célula pré-sináptica cessa o estímulo, o retículo sarcoplasmático retira cálcio do fluido circundante, fazendo com que a queda da concentração de cálcio faça com que não se ligue mais ao complexo troponina C. Paralelamente, cessa a hidrólise de ATP na cabeça da miosina. E com isso, a cabeça da miosina não ficará mais ligada ao sítio ativo da actina. Ou seja, a contração é desativada. Então, vai acontecer neste momento o relaxamento do músculo. Por fim, o neurotransmissor acetilcolina é degradada por uma enzima da fenda sináptica e recapturados pela membrana pré-sináptica, ou seja, pelo neurônio. O músculo ele pode se contrair de duas formas. Primeiro, pode haver uma contração isométrica, em que o músculo, quando ele se contrai, o seu comprimento ele não se altera. Então, o tamanho dele não é alterado. O outro tipo de contração é a isotônica, ou seja, o músculo se contrai, mas o seu comprimento ele diminui. Então, neste caso aqui, o que é mantido é o tônus muscular. Ou seja, neste tipo de contração, a força muscular é mantida constante. Esse tipo de contração isotônica é subdividida em contração concêntrica, ou seja, eu estou concentrando esta força, ou uma contração excêntrica, eu estou divergindo a minha contração. Comparando a biofísica do músculo esquelético com a biofísica do músculo liso, nós temos algumas semelhanças e diferenças. Primeira semelhança: as proteínas, tanto de actina quanto de miosina no músculo liso. No músculo liso, não há bandas, nem linhas E e M, e nem túbulos transversos. Mas existe um correspondente, que são os calvéolos. Não há troponina, então quem faz o papel da troponina é a calmodulina. Além disso, as células do músculo liso são células menores e possuem uma grande conexão entre elas. O retículo sarcoplasmático, em que se armazena o cálcio, ele tem pouco cálcio, ou seja, ele depende do cálcio do meio externo.
E como eu preciso de cálcio do meio extracelular, o potencial de repouso, em comparação ao potencial de repouso do músculo esquelético, ele é menor. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito destes assuntos, entre em contato com o professor.